Vamos começar o curso de Fundamentos em Doenças Valvares. Tudo o que você precisa saber sobre insuficiência aórtica. Com a primeira aula de Etiologia e Fisiopatologia. Eu sou Marcelo Kirschbaum, sou assistente da Unidade de Valvopatias aqui do INCOR. E estarei com vocês hoje nessa aula. Começando explicando o que é a insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica é uma valvopatia caracterizada pelo refluxo diastólico do sangue da aorta para o ventrículo esquerdo. Esse refluxo diastólico vai causar todos os mecanismos que vão ser explicados nessa aula. A origem pode ser causada tanto por doenças primárias dos folhetos da válvula aórtica ou anormalidades no aparato perivalvar, principalmente raiz da aorta e a aorta ascendente. Como epidemiologia, ela é a quarta valvopatia mais prevalente no mundo. No coorte de Framingham, por exemplo, pelo menos 8 a 13% desses pacientes estudados por essa coorte tinham uma insuficiência aórtica pelo menos discreta. E lembrar, reforçar muito, que a incidência aumenta com a idade. 4,5% dos pacientes com mais de 65 anos nos Estados Unidos têm insuficiência aórtica no mínimo moderada. Pensando nas etiologias, a gente vai falar em 4 grupos principais. Tem grupos divididos pelo mecanismo, que seria ou anormalidades do folheto da válvula aórtica ou anormalidades na aorta. E os mecanismos, as etiologias de causas agudas e crônicas. Pensando as causas agudas, que são levadas por anormalidade dos folhetos, o principal é endocardite infecciosa, uma das principais causas de insuficiência aórtica aguda. Também temos ruptura traumática, disfunção aguda de prótese, em pacientes que já aportam prótese. Pensando em anormalidades da aorta agudas, o principal grupo é o de dissecção aguda de aorta. E as principais etiologias de insuficiência aórtica crônica são as insuficiências causadas por válvula aórtica bicúspide e doença reumática. A calcificação senil, a dilatação senil que está relacionada à aorta, doenças do colágeno como síndrome de Marfan ou arterites como a Takayasa e sífilis também estão em grupos de anormalidades da aorta que podem levar à insuficiência aórtica crônica. Pensando na classificação funcional da insuficiência aórtica, a principal classificação é a classificação de Eucure, dividindo a insuficiência aórtica em 3 tipos. Tipo 1 causado por dilatação do anel aórtico sem alteração nas cúspides, também podendo ser causado por perfuração dos folhetos. O tipo 2, uma hipermobilidade das cúspides levando ao prolapso, por exemplo, os casos de dissecção com desabamento ou mesmo doenças do colágeno que levam ao prolapso da cúspide da aorta. E o tipo 3, que é o tipo que a gente mais vê, são aquelas etiologias classificadas caracterizadas pela restrição de mobilidade das cúspides. Febre reumática, válvula aórtica bicúspide ou até mesmo a insuficiência aórtica degenerativa estão nesse tipo 3. Falando da fisiopatologia da insuficiência aórtica, a gente tem uma sobrecarga tanto de volume quanto sobrecarga de pressão definindo os pacientes com insuficiência aórtica crônica. Por que sobrecarga de volume? A sobrecarga de volume simplesmente é um fluxo normal vindo do ato esquerdo associado a um volume grande regurgitante da aorta, na insuficiência aórtica, aumentando o nosso volume diastólico final e fazendo o nosso ventrículo ter que passar por alterações de remodelamento que façam esse ventrículo tolerar esse volume diastólico final extremo e conseguir manter o débito cardíaco. Lembrar que a insuficiência aórtica crônica vai se desenvolvendo aos poucos, então esse aumento de volume diastólico final é progressivo. Além disso, a gente também tem uma sobrecarga de pressão, pois o ventrículo, na sístole, tem que brigar com a pressão sistêmica, com esse excesso de volume. Como é que o ventrículo vai se adaptar para aguentar, para tolerar esse volume diastólico final extremo? Primeiro a gente tem que relembrar uma lei da física, que é a lei de Laplace, que é responsável pela compensação da insuficiência aórtica no seu período crônico compensado. O que a lei de Laplace fala? Ela rege os determinantes da tensão de parede, pensando na tensão de parede do ventrículo esquerdo, e uma estrutura esférica ou cilíndrica, que seria
a gente equivale o nosso ventrículo como estrutura esférica. E o que a lei de Laplace fala? A tensão de parede é proporcional à pressão intracavitária e ao raio da cavidade e inversamente proporcional à massa, que no nosso caso seria a espessura da parede miocárdica. Com um excesso de volume, a gente vai aumentar nosso volume diastólico final, ou seja, aumentar o nosso raio e também aumentar nossa pressão pela sobrecarga pressórica. Para nosso ventrículo compensar e tolerar esse aumento de raio, a gente tem que equilibrar com um aumento da espessura da parede para normalizar a tensão e não aumentar as pressões diastólicas no ventrículo esquerdo. Esse é o mecanismo principal compensatório físico da insuficiência aórtica. Microscopicamente, a gente tem uma hipertrofia excêntrica por uma associação de miócitos em série, pensando no aumento dos nossos cardiomiócitos, mas também a gente tem um aumento, uma hipertrofia por adição de miócitos em paralelo para aumentar a espessura. Então, a hipertrofia é excêntrica e concêntrica, causando o aumento da nossa parede e compensando, equilibrando aquela tensão no ventrículo esquerdo do nosso paciente. Essa é a nossa fase compensada, adaptada. Porém, a gente tem que lembrar que esses mecanismos têm um limite. Nosso ventrículo não consegue dilatar e hipertrofiar infinitamente. Quando chega nesse limite? Na fase adaptativa, a gente tem uma sobrecarga de volume crônica, levando a aumento de estresse da parede, pela lei de Laplace já explicada, adicionando nossos sarcômeros em série, a hipertrofia excêntrica, com alguma adição também de sarcômeros em paralelo, aumento maciço da complacência de VE, pois a gente está aumentando nossos sarcômeros e mantendo nosso volume sistólico e com pressões diastólicas normais, com pressões de enchimento ventriculares normais. Esse é um ciclo que deixa o paciente assintomático compensado, porém em algum momento tem uma quebra desse ciclo. Que momento esse ciclo quebra? Em algum momento a gente tem uma falha do metabolismo. A gente chama do tipping point, de um ponto de quebra desse mecanismo. Qual a explicação desse ponto de quebra desse mecanismo? Lembrar que a gente está aumentando nossos sarcômeros, aumentando nosso ventrículo, sem aumentar nossa oferta de oxigênio. Então, a gente tem uma exaustão da reserva coronariana basal, resultando em uma isquemia subendocárdica crônica, mesmo sem a doença arterial coronariana. Um coração isquêmico crônico, o que vai acontecer? Vai esgotar a replicação celular e vai iniciar, além da hipertrofia, a gente vai ter um aumento da fibrose intersticial, reduzindo então nossa complacência ventricular agudamente, e essa complacência ventricular reduzida vai aumentar nossas pressões diastólicas finais, levando a um aumento do nosso volume sistólico final. Inicialmente, na insuficiência aórtica, a gente tem um aumento do volume diastólico final, momento compensatório apenas, que tem um remodelamento reverso rápido quando a gente corrige. Porém, se a gente já tem aumento do volume sistólico final, esse é um sinal de esgotamento de nossos mecanismos compensatórios. Lembrar que essa hipertrofia excêntrica tem um limite, como um balão. O balão começa a crescer até um certo ponto que ele não consegue crescer mais, limitando sua complacência e podendo romper. No nosso caso, tendo fibrose e descompensando o coração, aumentando o volume sistólico, dando sintomas e podendo evoluir com disfunção ventricular esquerda. Mas lembrar que a fibrose ocorre antes da queda da fração de ejeção. A fração de ejeção já é um sinal tardio do acometimento do ventrículo esquerdo irreversível. Quais podem ser os sinais atuais de desadaptação precoce nesses pacientes? O aumento do volume sistólico final é um dos sinais mais precoces. Uma alteração no strain longitudinal global, veremos em aulas futuras, quando estivermos falando sobre avaliação por imagem da insuficiência aórtica. E fibrose na ressonância magnética. O aparecimento de fibrose nesses pacientes com insuficiência aórtica crônica pode ser um sinal de gravidade que vai levar a gente a pensar em abordar esse paciente.
A gente não pode abordar precocemente, mas não pode abordar tardiamente no nosso ciclo fisiopatológico. Então, qual é a nossa função como cardiologista? Tentar encontrar exatamente esse ponto de quebra, esse tipping point, permitindo a gente abordar antes disso ocorrer e permitindo o remodelamento reverso completo, sem prejuízo estrutural para o nosso paciente. Essa foi a minha aula. Obrigado. Estejam presentes e assistam às próximas aulas.